Olá a todos, sejam bem-vindos à aula número 8 do módulo 10 de Higiene e Segurança no Trabalho. À data que estou a fazer esta gravação ainda não tenho as vossas respostas da renovação do trabalho. Espero que tenham aproveitado, alguns sei que sim, mas no geral espero que aproveitem esta oportunidade que não é muito usual nas minhas práticas, mas tendo em conta a especificidade desta disciplina e do enquadramento desta no vosso curso, optei por fazê-lo desta maneira, portanto, aproveitem se assim o entenderem. Muito bem, continuando aquilo que serão os nossos conteúdos programáticos, já vimos os conceitos essenciais, conceitos básicos, embora são pilares para aquilo que é a segurança no trabalho, em termos das suas designações. Já falamos de uma ferramenta técnica da avaliação de riscos fundamental para que se consiga trabalhar com segurança, e não se esqueçam nunca que o princípio base e o objetivo principal da segurança do trabalho é exatamente a prevenção de acidentes de trabalho, e nós só nos conseguimos prevenir de algo que nós conheçamos, e como tal temos que conhecer os riscos associados às nossas profissões. Daí o exercício que vos foi pedido da identificação de perigos, situações perigosas, da avaliação de riscos. Obviamente é um exercício complexo, é um exercício, não lhe vou dizer que seja uma maldade para vocês, porque nitidamente ainda não estão, nem será a vossa obrigação estarem preparados nesta matéria, mas eu julgo que é importante que assim seja, e que tenham esta ginástica mental para tentar anteceder aquilo que serão riscos profissionais associados à vossa atividade futura. Como já falei, dando continuidade àquilo que é, ou melhor, àquilo que são os nossos conteúdos programáticos, nós hoje vamos falar de algo que também é basilar nas questões da segurança, que são exatamente os princípios gerais de prevenção. O objetivo principal da segurança, e vamos bater nisto até, salvo erro, a 18ª aula, que será a nossa última aula, vamos manter esse registro, e portanto na questão, nas questões da prevenção, onde se englobam muitas das situações que nós já abordámos aqui, temos estes princípios gerais que são a linha orientadora para um trabalho que tendo por base os conceitos da segurança. Assim, e não sabendo, tendo apenas uma informação de até que nível é que vocês já terão trabalhado com legislação, não é possível, por mais que se queira trabalhar com a parte ou com as temáticas da segurança sem abordar conceitos legais. Portugal é o país das leis, existem leis para tudo. É também, infelizmente, o país talvez onde menos se cumpre com grande parte da legislação, e, portanto, a segurança do trabalho não é exceção. Existem largas dezenas de diplomas legais relativamente à segurança do trabalho. Alguns deles são transversais, outros são específicos para algumas atividades. Mais à frente nas nossas aulas nós vamos ver até que nível é que se encontra estabelecida a vossa relação legal, ou melhor, a vossa atividade futura, se tem algum diploma específico para a vossa atuação. Em termos de segurança será transversal. Não me parece que haja algo que seja muito específico, mas lá chegaremos. Assim sendo, há um diploma que é transversal a qualquer trabalhador, que é a Lei 7 de 2009, com as suas imensas alterações e revogações. Não sei se saberão, quando existe a publicação de uma lei, ela é vigente na data em que está prevista nessa própria
nessa própria legislação, e depois de publicada, pode ser alterada no seu todo e por vezes é republicada, pode ser alterada só em alguns artigos, pode ser revogada. Revogada é deixar de estar em vigor integralmente e aí é substituída por outro, ou então são alguns artigos que sejam revogados. Contudo, ainda está vigente esta lei de 2009 que aprova a revisão, são inúmeras revisões, do Código de Trabalho. O Código de Trabalho é a lei que é transversal a todos os trabalhadores do setor privado. Para o setor público, para a administração pública, existe a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que acaba por ser o Código de Trabalho dos trabalhadores da administração pública. Portanto, eles não são abrangidos na totalidade para o Código de Trabalho, embora grande parte, ou alguma parte, da lei da administração pública é algo semelhante aqui a este diploma do Código de Trabalho. Depois temos a Lei 3 de 2014, que é a lei de base do regime jurídico da segurança e saúde no trabalho. Chama a atenção aqui a questão da segurança e da saúde no trabalho. Portanto, antes desta era o regime jurídico da higiene e segurança no trabalho. Como vos disse na primeira aula, o termo higiene caiu da designação formal desta temática e, como tal, passamos para a segurança e saúde no trabalho. Por último, só aqui a referir a existência desta outra lei, também de 2009, que é o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, também este aplicável ao setor público, ao setor privado. O setor público tem um decreto regulamentar que é específico para a administração pública. Portanto, nós estamos a falar aqui com 3 diplomas maiores, são 3 leis. Vocês já devem ter ouvido falar de leis, decretos de lei, decretos regulamentares, portarias. Todos eles têm forças e hierarquias. Se eu perceber, eu não sei, eu estive a ver os conteúdos desta disciplina, embora ele tenha um capítulo de legislação, eu não vejo nos conteúdos programáticos nada que seja específico para as questões legais e, como tal, se tiverem interesse e se entenderem por pertinente, poderei, só em jeito de quase curiosidade, de vos dar a hierarquia dos diplomas legais, sendo que as leis estarão sempre no topo. As leis, os decretos de leis, os decretos regulamentares, obviamente nós estamos numa região autónoma com um governo próprio. Os documentos legais publicados no Governo da República, por vezes, não têm aplicação direta ou têm aplicação com a devida adequação à região. Algumas vezes a adaptação é tão simples como, um exemplo, a Inspeção Regional do Trabalho, que é quem fiscaliza as condições de trabalho a nível da região autónoma dos Açores. A sua homóloga a nível nacional é a ACT, que é a Autoridade para as Condições do Trabalho, e, portanto, no diploma que refere à ACT, no diploma regional referirá, em vez de ACT, a Inspeção Regional do Trabalho. Portanto, muitas vezes é só assim, em termos de designações orgânicas, outras vezes vai mais aprofundada na sua alteração, mas, de qualquer maneira, estes 3 basilares mantêm-se e são aplicáveis a todos. Especificamente, quando nós estamos a falar do módulo de segurança no trabalho, não podemos deixar de trabalhar muito em cima daquilo que é a Lei 3 de 2014, que efetivamente é fundamental. Eu vou deixar estes dois diplomas, tanto o Código de Trabalho na versão de 2009 como esta Lei 3 de 2014, vou deixar nos materiais da aula. Não vos vou pedir para lerem a legislação não se lê, a legislação estuda-se. Obviamente para a história tem que a ler, não é? O Código de Trabalho é bastante extenso, a letra, esta da segurança no trabalho também é relativamente extensa, mas é específica para as questões da segurança. De qualquer maneira, eu vou deixar os 2 diplomas para já
o que eu vos peço só, e é o único trabalho que eu vos peço para esta aula, ou estarão de folga dos trabalhos habituais, é que deem uma vista de olhos no diploma, vejam se nunca viram a estrutura do diploma, seja ele qual for, a que nível ele estiver, a estrutura dos diplomas é sempre a mesma, é dividida em artigos, os artigos têm pontos, podem ter linhas, portanto é importante que se ainda não tiveram nenhum contacto próximo, que o possam fazer e assim aproveitam este módulo desta disciplina que tem a legislação no nome, não é? E que tenham, se assim for o primeiro contacto com os diplomas legais, que regulamentam toda a atividade e tudo o que nós temos à nossa volta. Referindo àquela que é a Lei 7 de 2014, que nós podemos ver aqui, estamos a falar, pronto, e quando nós temos um diploma legal, temos a sua identificação, a sua força, e o que é que ela faz? Não é? Neste caso, a prova, o Código de Trabalho, que se publica em anexo à presente lei, que dela faz parte integrante, ou seja, tem sempre transposição, neste caso, sendo o caso da transposição de diretivas comunitárias, N situações, mas aquilo que nos interessa agora, temos aqui a questão, aqui eu vos falava da transposição para o direito regional, na aplicação do Código de Trabalho às regiões são tidas em conta as competências legais atribuídas aos respectivos órgãos e serviços regionais. A região autónoma dos Açores da Madeira também, mas aqui falando dos Açores, tem o seu jornal oficial, que é onde são publicados todos os diplomas legais aplicáveis à região. E, portanto, como nós temos autonomia administrativa, política ou administrativa, podemos fazer algumas adaptações aos diplomas nacionais. Pronto, e temos aqui a questão da entrada em vigor. Pronto. Os artigos tal entram ao início de vigência da legislação, estes entram na data de início da vigência que regulamenta a proteção social de parentalidade, ou seja, até mesmo para a entrada em vigor de um determinado diploma legal é preciso ver em que data é que é suposto fazer-se. E depois entramos no anexo que é exatamente o Código de Trabalho. Tal como já vos falei, ele refere tudo o que é a relação entre partes intervenientes no trabalho, obviamente entre trabalhadores e entidades empregadoras, comumente patrão e empregado, e portanto corremos por aqui por baixo por uma série de artigos. Vejam isto, pronto. Até porque é importante, se vocês daqui, ou se já estão no mercado de trabalho, ou quando forem para o mercado de trabalho, é fundamental que tenham conhecimento da legislação que vos protege, ou que vos regulamenta, porque há uma frase muito conhecida que é: o desconhecimento da lei não abona ninguém, e portanto vocês não podem dizer que não sabiam que isto estava na legislação, nem sabiam que era proibido, ou qualquer situação, porque não sabiam a legislação. Isto é publicado, isto é público, toda a gente tem o direito e o dever de conhecer a legislação que regulamenta a sua atividade. Pronto, estamos aqui a passar nestas questões todas, só para ter uma ideia. Situação mais fácil, se eu quiser vir aqui falar sobre os princípios gerais da prevenção, nós entramos aqui no artigo 281, que fala exatamente dos princípios gerais em matéria de segurança no trabalho, no capítulo 4, Prevenção e Reparação de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Nesta altura, eu espero que vocês já sejam capazes de distinguir o que é um acidente de trabalho
e de uma doença profissional. Não se esqueça, você trabalha aquilo que ocorre em todo o local e tempo de trabalho e que causa dano ao trabalhador. Doença profissional é aquela que é a consequência necessária e direta da atividade exercida pelo trabalhador. Não se esqueçam disto, vocês mais para o fim, quando fizerem um teste final, vão ter que apresentar provas que sabem estas designações todas. O primeiro princípio é exatamente o trabalhador tem direito a prestar o trabalho em condições de segurança e saúde. E quando nós falamos, logo deste primeiro artigo, é um direito do trabalhador. Obviamente, o trabalhador tem a obrigação de trabalhar. Mas ele só tem a obrigação de trabalhar se lhes forem dados as condições de segurança. Por parte do empregador, que deverá assegurar aos trabalhadores as condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho. Claro está, nas medidas de prevenção, devem mobilizar os meios necessários para a prevenção dos acidentes. Em alguns dos trabalhos, deste último exercício que vocês fizeram, em alguns dos trabalhos falavam de alguns aspectos que já iam entroncar com estes princípios, ainda que de uma forma ainda empírica, daquilo que era o vosso conhecimento, já estavam a trabalhar com alguns conceitos bastante sólidos. Da mesma maneira que o empregador deve assegurar aos trabalhadores condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, o trabalhador deve cumprir com as prescrições de segurança e saúde estabelecidas ou determinadas pelo empregador. Portanto, de traços gerais, o que nós temos aqui é uma relação de direito à obrigação, ou seja, o trabalhador tem direito às condições de trabalho, para isso ser a sua profissão, do mesmo modo que tem que cumprir com aquilo que são as regras de segurança no trabalho determinadas pelo empregador. Um exemplo fácil é, imaginemos, construção civil. Os exemplos podiam ser vários, mas na construção civil é sempre mais fácil porque é mais visível. Temos uma obra, temos um empreiteiro que tem alguns trabalhadores e que não dá os capacetes de proteção nem o calçado de proteção aos trabalhadores. Porque que eles é que devem comprá-los. Se nós viermos aqui atrás, deve assegurar condições de segurança em todos os aspectos relacionados com o trabalho, incluindo aquilo que são os equipamentos de proteção. Portanto, o empregador tem que dar ao trabalhador condições para que ele possa trabalhar. Agora imaginemos o cenário em que o empregador dá essas condições ao trabalhador, mas o trabalhador entende que não quer calçar os sapatos, as botas de pequena daço porque são desconfortáveis e prefere ir com as suas sapatilhas porque acha que não é obrigado a fazer. Ora, se existe essa obrigação, o trabalhador tem necessariamente que cumprir, sob pena, se vocês se lembrarem daquilo que descaracteriza um acidente de trabalho, o que for negligência grosseira por parte do trabalhador, neste caso a não utilização dos equipamentos de proteção, faz com que aquele acidente seja descaracterizado, ou seja, existe a lesão por parte do trabalhador, mas a seguradora não assume as despesas, ou os danos causados ao trabalhador. Depois temos aqui uma outra série de artigos. Pronto. A reparação dos danos, o que é. Temos aqui a informação e consulta dos representantes dos trabalhadores. Isto aqui eu vou fazer só aqui um parênteses. É uma obrigação também de todas as organizações que exista aquilo que é a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, chamemos assim, em que tem que haver um representante eleito por eleição direta e secreta, por sufrágio direto, em que os trabalhadores votam num trabalhador para, junto com aquilo que será a gestão de topo, fazer a ponte, digamos, entre os trabalhadores e o empregador. Relativamente à Lei 3 de 2014,
que nós vemos aqui, pronto, procede a segunda alteração, a Lei 12.102 de 2009, tal, que transpõe para o direito nacional a diretiva do Conselho Europeu relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho. Nós vamos andando aqui abaixo. Quando nós temos estes pontos, só os que estão escritos é que são alterações à redação original. O que acontece, que é uma prática que antes não existia, existe a republicação do diploma alterado. Ou seja, o que havia antes era estas alterações ficavam nestes moldes e para sabermos o que é que constava ali anteriormente, tínhamos que ir à legislação anterior e fazer quase um recorte para termos a legislação completa. Vamos andando aqui abaixo até provavelmente ao anexo, pronto, que é o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, tal como o esquema é o mesmo que tínhamos há bocado na 7 de 2009 do Código de Trabalho, e temos aqui o diploma republicado, ou seja, o texto antigo com as novas alterações. E é neste diploma que se vêem estas designações, estes conceitos do local de trabalho, aqueles que são os conceitos fundamentais que nós já falámos, local de trabalho, componentes materiais de trabalho também já falámos, perigo e risco também, prevenção, várias situações. Auditoria, sei que vocês já devem ter falado em auditoria porque disse-me um passarinho que vocês tinham falado da ISO 9001, que também é não sendo uma legislação, é uma norma com a qual eu trabalho praticamente todos os dias. E, portanto, se nós formos a ver aqui aos princípios gerais e sistemas de prevenção de riscos profissionais, temos aqui, no ponto 1 do artigo 5º, que o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde, asseguradas pelo empregador. Portanto, tal como dizia no Código de Trabalho, diz aqui agora na 3 de 2014, o trabalhador tem direito ao trabalho em condições de segurança. E essas condições de segurança têm que ser asseguradas pelo empregador. Depois temos aqui mais uma série de conceitos. Obviamente vocês não serão técnicos nesta área. Se o fossem, teriam que saber, a lei ninguém tem que saber de cor em termos dos seus articulados, mas tinham que ter uma vontade bastante grande neste e noutros diplomas. Vindo aqui ao capítulo 2, obrigações gerais do empregador e do trabalhador, nós temos que a obrigação geral do empregador é assegurar ao trabalhador as condições de segurança em todos os aspectos do seu trabalho. É muito semelhante ao que dizia, em que diz o Código de Trabalho, e fala aqui que o zelar por essas condições de segurança e saúde tem por base os princípios gerais da prevenção, que nós já vamos de seguida ver. Estas são as obrigações do empregador e depois entramos aqui nas obrigações do trabalhador, que logo a primeira é cumprir com as prescrições de segurança e saúde no trabalho estabelecidas bem pela regulamentação, ou seja, pelo Código de Trabalho, bem como as instruções determinadas para esse fim pelo empregador. Muito importante também esta linha B, zelar pela sua segurança e pela sua saúde, bem como pela segurança e saúde de outros que possam ser afetados pelas suas ações ou omissões no trabalho, sobretudo quando exerce funções de chefia ou de coordenação. Isto é muito importante e eu já ouvi isto dezenas de vezes
Quando digo e defendo que os trabalhadores podem negar-se ao trabalho numa situação em que entendem que não estão reunidas as condições de trabalho, e o que me dizem invariavelmente é: não, nós temos que fazer, porque se nós não fizermos, nós vamos para a rua, somos despedidos, ou vem outro e faz, e eu é que fico mal visto. É sempre a mesma questão. É difícil. Portugal vai tendo alguma cultura de segurança, mas ainda não tem uma cultura de segurança forte que faça com que, efetivamente, os trabalhadores possam negar-se ao trabalho se não forem reunidas as condições de segurança, ainda que a lei esteja do lado deles desta maneira. Tal como já vos falei, temos aqui depois as questões da formação, temos aqui a questão do número de trabalhadores que deverão ser representantes para a segurança e saúde no trabalho, a tal Comissão da Segurança no Trabalho, ou seja, temos uma série de questões. Isto é algo extenso, são diplomas grandes, são diplomas com bastantes artigos, portanto, neste caso, 121 artigos no anexo, mas eu julgo que é importante que vocês tenham conhecimento, porque, como já vos disse, o desconhecimento da lei não abona ninguém e, portanto, deverão ter conhecimento daquilo que é a regulamentação que vos protege e que vos regulamenta a atividade enquanto trabalhador. Tal como já vimos, esta aqui, relativamente ao Código de Trabalho, em que o trabalhador tem direito a prestar o trabalho em condições de segurança e o empregador deve assegurar aos trabalhadores condições. Esta aqui da Lei 3 de 2014, que diz que o empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança, portanto, é exatamente o mesmo texto, ou muito semelhante, sendo que é importante sempre enfatizar que empregador e trabalhador têm direitos, e têm, mas também têm obrigações. E é importante que tenham conhecimento das duas partes, não tenham apenas conhecimento daquilo que são os seus direitos. Assim sendo, e de uma forma muito simples, a obrigação do empregador é assegurar a todos os trabalhadores condições de segurança e a obrigação do trabalhador é cumprir com as prescrições em matéria de segurança e saúde no trabalho, naquilo que está estipulado tanto na legislação laboral como aquilo que é dito, ou não é dito, é determinado pelo empregador. Assim sendo, surgem aqueles que são, de uma forma basilar, os princípios gerais de prevenção, naquilo que são as regras para que se possa trabalhar em condições de segurança. E, portanto, é fundamental que o empregador zele de forma continuada e permanente pelo exercício da atividade do trabalhador em condições de segurança e saúde no trabalho. Eu volto a dizer, esta é uma obrigação do empregador e o trabalhador poderá negar-se à realização do trabalho se entender que não estão reunidas as condições de segurança. Obviamente, deverão efetivamente não estar reunidas, sob pena de cair em descrédito o trabalho com as questões de segurança, mas de qualquer maneira é um direito que assiste ao trabalhador. Falando agora dos 11 princípios gerais de prevenção, e nesta aula nós não vamos falar dos 11, vamos falar só de metade deles para que isto não fique apenas de uma hora e dificilmente lá chegaríamos falando de todos como eu entendo que se deve falar. Portanto, o primeiro princípio geral da prevenção será evitar os riscos. Se vocês se lembrarem dos trabalhos que tiveram a fazer e daqueles conceitos que nós já abordámos aqui na aula,
E eu também já vos disse que a gente só consegue evitar aquilo que conhece. E, portanto, quando se fala em evitar os riscos, nós não podemos estar a falar do fazer de conta que não acontece nada e que não existe nada, porque nunca aconteceu nada e nunca houve acidente nenhum e nunca houve nenhuma situação mais complicada que levasse uh, a esta, que os acidentes acontecessem. A minha empresa nunca teve acidentes e, portanto, não vale a pena nós estarmos a pensar, porque isto está tudo bem, não vale a pena estarmos a fazer avaliações de risco. O que é isso? Isto só serve para chatear. Portanto, o evitar não é meter a cabeça na areia, mas sim reconhecer aquilo que são as ameaças do meu local de trabalho. E reconhecendo as ameaças que eu tenho no meu local de trabalho, que eu consigo eliminar a causa do risco. Lembrem-se das etapas que cumpriram, com a avaliação de riscos, tiveram que identificar as situações perigosas e associar-lhes riscos, eliminar situação ideal, não é? Se o eliminar, a probabilidade é zero e as consequências são zeros porque não existe esse risco. Mitigar é pelo menos tornar menos perigoso, é tal questão, sei lá, o exemplo das escadas em que eu ponho sinalização e um piso antiderrapante e um corrimão. Se temos as questões das transferências, e aqui importa falar, a transferência não é o empregador abster-se da sua obrigação de dar ao trabalhador condições de segurança. É quando nós temos atividades com riscos elevados e o risco existe sempre. O que é prática, ou que será boa prática numa situação dessas, é a transferência, ou seja, a existência de seguros especiais que protejam o trabalhador numa situação grave. Por último, temos uma ameaça que temos que aceitar. E nada mais presente que é a elaboração de planos de contingência. Existe a ameaça que será o vírus do Covid-19 e temos que aceitar que ele existe, temos que continuar a trabalhar e, como tal, vamos aceitar e vamos elaborar planos de contingência para essas situações especiais. Os planos de contingência não servem apenas para situações de saúde pública, embora grande parte das vezes que eles apareçam sejam nesses princípios, mas existem outras situações de atividades especiais que também poderão levar à existência de planos de contingência. Quando falamos de evitar os riscos, nós temos sempre que ter em consideração que o risco é como um iceberg. Não é só o que está à tona d'água que temos que contemplar, temos que ver a situação num todo. Por isso é que eu já vos disse que para um perigo existem, por vezes, vários riscos associados. O segundo princípio geral da prevenção é exatamente o planificar a prevenção como um sistema coerente, ou seja, que integre todas as atividades do trabalho, as condições do trabalho, as relações entre as pessoas, ou seja, se vocês se lembrarem, aquilo que nós designamos como componentes materiais de trabalho. Se vocês já trabalharam com a ISO 9001, devem ter visto nessa ISO, e se trabalhassem com as outras, iam ver que existe sempre inerente este ciclo PDCA, o ciclo de Deming, em que temos exatamente aquilo que falamos quase em termos de avaliação de riscos, em que temos um planeamento, temos uma execução, temos uma verificação e uma atuação face àquilo que existe. Portanto, se nós transpusermos isto para a avaliação de riscos, nós temos a identificação dos perigos, temos a avaliação dos riscos, temos a implementação das medidas e temos a reavaliação desses riscos, por forma a atuarmos nas situações em que seja necessário fazer-se alguma adequação. O terceiro princípio é a identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da organização. Eu só consigo garantir que os trabalhadores estão todos, eles não estão a salvo da ocorrência de acidentes de trabalho, mas estão pelo menos
com o reconhecimento daquilo que poderão ser situações perigosas e, portanto, eu só consigo proteger-me daquilo que eu conheço. Quando eu não consigo proteger, ou quando tenho que me proteger de uma coisa que eu não conheço, existe aquilo que existe agora, ou que existiu até há bem pouco tempo por causa do Covid-19, que foi fechar as pessoas em casa. Não conhecendo, não havendo, neste caso, vacinas, existem estas contingências e estes estados de emergência que fazem com que a segurança seja implementada de uma forma indireta. Na questão dos riscos profissionais, falando deste modo, eu deverei identificar perigos e associar riscos de todas as atividades da organização. Eu não posso esquecer-me, por vezes, há o erro que é eu, numa empresa de construção, vou falar só, imaginemos uma empresa de pintura, vou trabalhar só, identificar os riscos associados às pessoas que trabalham nas obras e nos trabalhos de pintura e vamos esquecer que existe o pessoal que está na parte administrativa, que está sentado e que está em frente ao ecrã de visualização e que pode ter, os equipamentos podem não ser os melhores. Ou seja, todas as atividades da organização deverão ser alvo de identificação destas situações. O quarto princípio é a integração da avaliação dos riscos para a segurança e saúde nos trabalhos no conjunto das atividades da empresa. Ou seja, a avaliação de riscos não deve ser meramente uma atividade técnica obrigatória e feita pelo responsável de segurança só porque sim. O que nós fazemos, técnicos, e o que vocês fizeram naquele exercício foi olhar para a vossa profissão, para a vossa atividade profissional e ver o que é que são situações que podem correr menos bem e tentar implementar medidas que façam com que essas situações sejam minimizadas. Isto só faz sentido fazer se efetivamente a avaliação de riscos tiver algum peso na estrutura da organização. Daí que seja importante que aquilo que é designado a gestão de topo tenha consciência que mais do que uma obrigação, a segurança deve ser vista como um investimento e esta é porventura as questões mais sensíveis. O quinto princípio é o combater os riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção. Claro está, existem as situações, eu terei sempre que conhecer isto, e a questão da avaliação dos riscos e os perigos estão sempre inerentes às questões da segurança por razões óbvias. E, portanto, eu deverei, na medida do possível, iniciar a avaliação e o combate logo na origem. E pronto, eu por hoje vou ficar aqui. Vou ficar por aqui. Na próxima aula vamos continuar a ver estas questões, vamos ver os restantes 6 princípios. Tal como vos disse, para hoje não há trabalhos para entregar, há apenas, entre aspas, o vosso compromisso de pelo menos passarem os olhos pela legislação. Em especial, vejam o Código de Trabalho e vejam os dois. Vejam os dois documentos. Eles são fundamentais para qualquer pessoa que trabalhe. E verão que vão aprender algumas coisas que, por certo, não sabiam. Em especial, nas obrigações, claro que sim, mas muitos direitos que vos assistem e que vocês não. E que vocês desconheciam. E por hoje é tudo e vemo-nos na próxima aula, que eu ainda não sei quando é que é. Continuação de bom trabalho.